são 14 os grandes sintomas e sinais da depressão. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente poder não perder o foco, tá? Esses dois primeiros que eu vou falar, gente, sentimento de tristeza e pesar e perda de interesse em atividades previamente consideradas agradáveis, são fundamentais que estejam no quadro da depressão. Eu diria que são os dois sintomas que a gente chama de sine qua non. Todos os outros sintomas podem ou não estar presentes, mas esses dois sempre estarão. Então vamos lá. Sentimento de tristeza e pesar. Então, são pessoas que não conseguem ter um pensamento bom, é sempre aquela coisa triste, pesarosa, né? Perda do interesse em atividades previamente consideradas agradáveis, ou seja, essa pessoa não mais realiza coisas que antes ela tinha prazer. Pessoa que gostava de dançar, gostava de ouvir música, ela deixa de fazer isso. Isso é muito importante. Alteração do sono. Interessante é que na depressão, a alteração do sono pode dar insônia, em geral dá uma insônia que a gente chama de insônia terminal, a pessoa deita, dorme e acorda entre 3 e 4 horas da manhã. Ou então um excesso de sono, que é a hipersonia, que é aquela pessoa que tem uma depressão que ela tende a fugir mais dos problemas e ela dorme, mesmo não tomando nenhum remédio, ela dorme muitas horas à noite e muitas horas ao dia. Quarto, perda ou aumento de peso, né? Isso pode acontecer, as depressões mais graves, em geral, a pessoa perde muito peso, mas é também comum que a pessoa tenha um ganho de peso, porque toda depressão, em geral, vem depois de um estresse prolongado. E o estresse prolongado libera cortisol, e o cortisol tende a fazer com que a pessoa ganhe um apetite muito para doce, então a pessoa pode ganhar peso nesse estresse prolongado que vai desaguar na depressão. Outra característica, número 5, pessimismo obsessivo relacionado a acontecimentos negativos, pessoais ou familiares, o que configurarão um estado de humor pessimista. O que é isso? Nenhuma pessoa com depressão tem pensamentos positivos. Os pensamentos são sempre negativos. Nunca vai dar certo, sempre quando recebe uma notícia vai ver pelo viés negativo. Qualquer atraso de um filho vai ser tido como algo trágico que aconteceu e isso faz parte, esse pessimismo obsessivo, ou seja, não há espaço para pensamentos positivos. Vamos lá, sentimentos de desesperança e impotência. Toda pessoa com depressão, ela tende realmente a não ter esperança, nada em boas coisas, né? E sempre com uma sensação de impotência para fazer alguma coisa para melhorar. Labilidade emocional, o que é isso? São aquelas pessoas que estão tão deprimidas que elas, qualquer coisa que você fale, o choro brota, né? O choro fácil, aquele choro que está o tempo todo para transbordar, né? Atividade motora mais lenta ou mais agitada. Aí depende da pessoa, porque você pode ter uma depressão extremamente ansiosa, que é aquela pessoa que não consegue ficar parada, ela anda para um lado, anda para o outro, não tem sossego, ou então ela pode ter uma depressão mais lenta, né? Ela se move mais lentamente, ela tem mais dificuldade de fazer as coisas, o raciocínio está mais lento. Em geral, a gente separa da depressão ansiosa da depressão inibida, que é essa depressão que a pessoa dorme mais, fala menos, está sempre muito lentificada. Perda de energia e muito cansaço, isso é muito comum. As pessoas sempre colocam, eu não tenho energia, eu não tenho força para fazer as coisas. Então, isso também é uma característica muito comum da depressão. Estado emocional de apatia ou intensa irritabilidade. É tão interessante porque a gente pode achar que o deprimido não está irritado, porque ele está lá quietinho, sem fazer nada, apático, mas a grande maioria tem dentro uma irritabilidade que se irrita quando as pessoas chegam perto, quando as pessoas falam, você devia ir a uma igreja, você devia fazer isso, você devia ler, você devia fazer exercício. Isso causa profunda irritabilidade no deprimido porque ele realmente se vê incapaz de fazer isso. Seu pensamento está todo voltado para uma incapacidade. Então, quando a pessoa chega falando até numa boa intenção, ele vê isso como se fosse assim, ele não tem noção do que eu estou sofrendo. E o que ele faz? Fica muito irritado. Então, não é incomum, eu diria até que é comum,
ver uma pessoa deprimida extremamente irritada. Dificuldade de atenção e concentração e memorização. Por quê? Simples, gente. Se você tem um cérebro depressivo, ele está inundado de pensamentos negativos. Então, aqueles pensamentos ficam obsessivamente se repetindo e isso faz com que a pessoa não consiga prestar atenção em outras coisas que não sejam coisas negativas. E isso acaba fazendo com que a pessoa não concentre, não tenha sua atenção focada e acabe prejudicando a memorização. O que não pode acontecer é um deprimido ficar vendo coisas ruins o tempo inteiro, que isso só piora. Então, assim, nada de repórter, nada de jornais. Por favor, de preferência, se ele quiser ver alguma coisa, que seja um documentário, que seja por alguma coisa boa, que seja a vida dos animais, do lado bom, é claro, uma coisa que fale de pássaros, de florestas, ou comédia, mas nunca coisas que remetam mais pensamentos negativos. Perda da autoestima e sentimentos de culpa sem motivo. Todo deprimido tem uma visão de si próprio muito ruim, não tem uma autoavaliação. A autoestima da gente é a própria autoavaliação que a gente faz da gente. Um deprimido se vê uma pessoa incapaz, se vê uma pessoa frágil, sem coragem, sem condições físicas, psíquicas e psicológicas para mudar a sua situação. Então isso é uma coisa muito comum. E o pensamento sempre relacionado à culpa. O deprimido ele tem culpa até do que ele não fez, ele tem culpa até de pensar algo negativo em relação a outra pessoa. Então isso também é uma característica. Redução ou perda do desejo sexual, muito comum acontecer. Por quê? Primeiro que você tem um excesso de cortisol, você tem uma baixa de metabólitos produzidos no cérebro, como a serotonina, a dopamina. E, em geral, as depressões que cursam com uma baixa de dopamina têm essa falta do desejo, tá? Vamos lá. E pensamentos recorrentes de morte e suicídio. Isso também, gente, é muito comum, tá? O deprimido, ele tem esse pensamento, não é que ele queira, é como se fosse um pensamento intrusivo. E ele, muitas vezes, ele começa a pensar no seguinte sentido: se eu deixar de viver, vou deixar de sofrer, o que não é verdade. Mas ele pensa assim. E muitas vezes, se a depressão não é tratada, isso evolui para um desespero de deixar de sentir todas essas 14 características que a gente botou, e aí ele se torna realmente um risco de tirar a sua vida, sempre por desespero. Um suicida não tira a vida porque ele tem alguma ideologia e vai morrer por aquilo. Não, ele tira para deixar de sentir tudo isso aqui que está sentindo.